Um gás ideal numa máquina térmica experimenta os seguintes processos reversíveis, analisados num diagrama da pressão contra o volume: uma compressão adiabática, uma expansão isobárica, uma expansão adiabática e, finalmente, retorna ao estado inicial num processo isovolumétrico. Podemos afirmar que as variações da entropia em cada processo do ciclo serão, respectivamente, eu quero saber se as variações da entropia em cada processo serão positivas, negativas, nulas, e do ciclo, né? Se será positiva, negativa ou nula. Então aqui vamos já desenhar um diagrama da pressão contra o volume. Então de 1 para 2, eu tenho uma compressão adiabática. Então 1 para 2, essa daqui é uma adiabática. Num processo adiabático, eu sei que a quantidade de calor é igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho adiabático. Esse trabalho será positivo, tá? O trabalho é negativo, com esse não menos, a variação da energia interna é positiva, ou seja, nesse processo tem um aumento da temperatura. Agora vejamos aqui o processo de 2 para 3, que é um processo isobárico, um processo a pressão constante. Então, 2 para 3, isobárico, significa que o trabalho é igual a zero. Logo, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor trocado, pressão constante. Essa variação da energia interna também é positiva. Logo, de 2 para 3 há um aumento da temperatura. E agora, de 3 para 4, uma expansão adiabática. Então, 3 e 4, processo adiabático, significa que o calor trocado com a vizinhança é igual a zero. No caso, a vizinhança é a máquina térmica. E a variação da energia interna é igual ao trabalho. Isso aqui será negativo, porque o trabalho será positivo na expansão. Então, a variação da energia interna negativa significa que há uma queda de temperatura, de 3 para 4. Finalmente, 4 para 1, uma isocórica. Numa isocórica, o trabalho será igual a zero, logo a variação da energia interna é igual ao calor, a volume constante, e aqui será negativo. Né? Há uma diminuição da temperatura. Só corrigindo aqui, na isobárica o trabalho não é igual a zero. Né? O trabalho é diferente de zero. E a quantidade de calor, corrigindo aqui, será a quantidade de calor QP menos o trabalho na isobárica. Isso tudo aqui será positivo. Desculpem pelo erro. Então aqui estão os calores trocados. Calor trocado a pressão constante, Q igual a zero, de 3 para 4. Calor trocado a volume constante, negativo, de 4 para 1. E calor igual a zero, de 1 para 2. Então, no processo adiabático de compressão, a variação da entropia será igual a zero. De 2 para 3, a variação da entropia será maior que zero, porque a quantidade de calor é positiva, entra no sistema. Lembrando que aqui eu estou me referindo ao ciclo, né? Ao gás realizando o trabalho. E de 3 para 4, a variação da entropia é igual a zero. E de 4 para 1, a variação da entropia será negativa, porque calor sai do sistema, então calor trocado a volume constante negativo, então a variação da entropia é negativa. Então aqui está, ΔS de 1 para 2 igual a zero, de 2 para 3 maior que zero, 3 para 4 igual a zero, de 4 para 1 igual a zero. A variação de entropia num ciclo será igual a zero. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse problema. Observe que esse diagrama P por V, esse ciclo, é o ciclo diesel idealizado. Então, olhe lá os slides da aula 22 ou a seção correspondente a máquinas térmicas do ciclo diesel no seu livro. Então, a variação da entropia de 1 para 2 é igual a zero, porque é um processo adiabático. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, no processo adiabático, a variação da entropia é a capacidade térmica volume constante, log de P2V2 elevado a gama sobre P1V1 elevado a gama. Como é uma adiabática,
eu posso dizer aqui que a variação da entropia de 1 para 2 é igual a zero, porque P2 V2 elevado a gama é igual a P1 V1 elevado a gama. Logo, log de 1 é igual a zero. A variação da entropia de 2 para 3, vou fazer de 3 para 4 aqui, que é a outra diabática. Então vai ficar CV log de P4 V4 elevado a gama sobre P3 V3 elevado a gama. Então a variação da entropia de 3 para 4 na diabática é igual a zero. Novamente, porque na diabática P4 V4 elevado a gama é igual a P3 V3 elevado a gama. Então log de 1 é igual a zero. Agora um pouquinho mais complicado. Nos processos isobáricos de 2 para 3. Então a variação da entropia é, por definição, a quantidade de calor trocado àquela temperatura. Só que a temperatura aqui não é constante, ela varia de 2 para 3. Então eu vou usar a definição de entropia, dQ sobre T, integro a entropia, então a variação da entropia será a integral de Cp dt, porque o calor é trocado à pressão constante sobre a temperatura. Então ΔS será igual a Cp log de T3 sobre T2. Temperatura 3 é maior que temperatura T2, logo a variação da entropia de 2 para 3 é positiva. A variação da entropia de 4 para 1 é um processo isocórico. Então dC é igual a dQ sobre T. Essa temperatura não é constante, ela varia de 4 para 1. Integrando a entropia, ΔS é igual a integral de T4 até T1 de CV dt sobre T. Calor trocado ao volume constante. Então a variação da entropia será igual a CV log de T1 sobre T4. Como T1 é menor que T4, essa variação da entropia ao volume constante é negativa. Agora eu teria que mostrar que ΔS de 2 para 3 é igual a ΔS de 4 para 1, de tal forma que a soma das entropias, das variações de entropia, sejam iguais a zero. A melhor forma de fazer isso é uma razão. Tá? Então vamos aqui recapitular. ΔS de 2 para 3, Cp log T3 sobre T2, positivo, pois T3 é maior que T2. ΔS de 4 para 1 é igual a CV log de T1 sobre T4. Isso aqui será negativo, pois T1 é menor que T4. Log de número menor que 1 é negativo. Para mostrar que essas variações de entropia nos processos isobárico e isocórico são iguais em magnitude, a melhor forma de fazer isso é tomar uma razão entre essas variações de entropia. Então, ΔS de 2 para 3 sobre ΔS de 4 para 1 vai ser igual a Cp sobre Cv igual a log de T3 sobre T2 dividido por log de T1 sobre T4. Cp sobre Cv eu reconheço como o índice adiabático. Então, ΔS sobre 2,3, ΔS 4,1 vai ser gama log de T3 sobre T2 sobre log de T1 sobre T4. Você pode ganhar um ponto, né, nessa unidade se você mostrar agora que a variação da entropia de 2 para 3 sobre a variação da entropia de 4 para 1 é igual a menos 1. Ou seja, o lado direito aqui ele vai assumir o valor igual a menos 1. Então a variação da entropia de 2 para 3 é igual à variação da entropia de 4 para 1 a menos de um sinal. Logo, a variação da entropia num ciclo é igual a zero, mostrando que o ciclo diesel é reversível. Será que você consegue mostrar que log de T3 sobre T2 sobre log de T1 sobre T4 é igual a menos 1 sobre gama? Ou seja, você consegue mostrar que isto daqui é equivalente a menos 1 sobre gama? Então, tente ganhar um ponto, um bônus aí nessa atividade.